Oi, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, gente. Eu tô bem, graças a Deus. Só tô com um pouquinho de tosse alérgica, mas isso é um assunto que eu tenho que ver, né? Que eu já fui ao pneumologista, só que ele não deu jeito na minha tosse. E depois eu tenho que procurar um alergista, né? Deixa eu fechar um pouquinho a janela aqui. Tentar procurar um alergista pra ver se ele dá jeito na minha tosse, porque o pneumologista só me passou corticoide e eu não melhorei de vez a tosse. Mas, gente, vamos ao assunto do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre antidepressivos. Já tem muito vídeo aqui no canal sobre antidepressivos, né? Falando sobre os antidepressivos que eu já usei, que eu uso, os sintomas, os efeitos colaterais, mas devido a muitas pessoas, muitos amigos meus, amigos e amigas aqui do canal, não ter melhora no seu tratamento, eu achei necessário gravar mais um vídeo falando sobre antidepressivos. Porque, gente, eu sei o quanto é ruim você ter depressão e você fazer um tratamento, né? Ou antes mesmo de começar o tratamento, você tem aqueles sintomas de tristeza, de falta de motivação para viver, de não querer tomar um banho, não ter vontade de nem escovar um dente, gente, nem fazer uma higiene pessoal, que é uma coisa que quando a gente faz, nos deixa melhor, uma coisa que a gente pensa, poxa, eu fui capaz, eu consegui fazer isso hoje por mim. Então, tem pessoas que nem conseguem fazer isso. É muito triste. Eu acho muito triste. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar, assim, colocar o meu ponto de vista sobre antidepressivos. Mais uma vez, gente, eu queria falar que minhas verdades, o que eu penso, a minha opinião não é absoluta, não é verdade absoluta, né? Só a minha opinião como paciente. Vai fazer 5 anos em setembro que eu tenho depressão. Mais ou menos por aí. Eu lembro que foi depois do aniversário do meu filho, em agosto, que eu comecei com a depressão. Então, eu acredito que começou em setembro a minha depressão, de 2016. Então, vai fazer 5 anos em setembro que eu tenho depressão, trato a depressão severa. Então, gente, eu queria falar sobre os tipos de antidepressivos, né? Porque eu tenho pessoas perto de mim que fazem, pessoas conhecidas minhas que fazem também o uso de antidepressivo, né? Então elas falam comigo, a gente conversa, a gente troca experiência e elas reclamam pra mim que toma aquele antidepressivo já há tempo e não tá resolvendo mais, não tá fazendo mais efeito. Então, eu aconselho elas com o meu conhecimento, né? Na medida que eu faço meu tratamento, eu converso com elas, né? Pra ver se aquilo elas tiram algum proveito daquilo, como eu faço aqui no canal com vocês, né? Então, gente, o que eu penso? Como vocês já sabem, tem a depressão leve, a moderada, né, que fica ali na intermediária, e tem a depressão severa. A depressão leve, a gente sabe que às vezes a pessoa busca uma vida espiritual com Deus, muda de hábitos, vai um psicólogo, conversa, se abre ali num ponto que ela acha que desencadeou a depressão foi por aquele motivo e ela melhora, né? Ela nem precisa de medicamento. A moderada eu acho que precisa de medicamento. Eu acho, eu não sei, né? Porque eu não sou médica, eu não estudei para isso. Eu só falo devido à minha experiência que eu tenho com a depressão. Então, por isso que eu falo essas coisas aqui. E a severa, que foi o meu caso, né? Eu preciso de remédio
Gente, deixa eu só consertar a cortina aqui pra ver se clareia um pouquinho mais aqui. Tá atrapalhando um pouquinho a luz aqui. Eu sou uma pessoa que precisa da medicação. Ó, melhorou, né? Melhorou bastante. Eu preciso da medicação. Por que eu sei disso? Porque o médico já retirou o remédio de mim. Ele teve uma vez, uns 2 anos atrás, que o médico falou assim, eu disse, vamos retirar o remédio, vamos desmamar, né? Ele não retirou de uma vez. Ele desmamou o remédio e vamos ver como que você se comporta, como que a sua depressão vai se comportar. Então, gente, depois de 1 mês, ela voltou com força total. Eu voltei com todos os sintomas. Tristeza, né? Como a gente já sabe que os sintomas da depressão, mas vale frisar aqui, né? Tristeza, desmotivação. O que mais me chama atenção na depressão severa, o que mais me deixa assim, vamos dizer, incomodada. Claro que todos os sintomas me incomodam muito, mas o que me deixa mais incomodada na minha depressão é que quando eu tô na fase da depressão mesmo, né, que agora eu não estou com sintoma, graças a Deus, é a falta de memória. Gente, é uma coisa muito significativa na minha vida, porque parece que eu vou ficando demente, que a minha mente vai parando e meu cérebro vai parando as funções. Parece, a impressão que eu tenho é essa. Então é terrível, a depressão severa, ela é terrível porque ela afeta a nossa memória. E eu já olhei lá no Google, é só você colocar depressão severa que você vai ver que lá diz assim, se você não cuidar da depressão severa, ela pode se tornar Alzheimer. Você não der o tratamento adequado que ela requer, né? Então, o que acontece? Tem pessoas... o que acontece comigo? Eu vou começar pela minha experiência. Falar de antidepressivos e falar sobre a minha experiência. Quando eu tive a depressão e comecei com antidepressivo, eu fui já com remédio com indicação de uma amiga minha, que ela tinha depressão e ela tomava Dual, e ela falou pra mim, olha, Odisseia, eu creio que se você tomar esse remédio aqui, você vai ter uma melhora boa. Então eu já fui com uma indicação pro médico, já conversei com o médico sobre aquela medicação, e ele aceitou numa boa, falou que estava indicado pra mim e passou pra mim. Então isso já me ajudou muito, porque o Dual é um antidepressivo mais forte, mais moderno, e serviu para minha depressão durante 1 ano e meio. Depois ele parou de fazer o efeito, né, necessário para mim. Então, o médico já pulou pro Zadel. Ele já foi pro Zadel. Eu fui no neurologista, né? O neurologista era particular na época. Eu fiz tratamento com ele durante 3 anos. Eu fui pro neurologista, conversei com ele e falei com ele. Expliquei que os sintomas que eu tava tendo. Ele falou, ó, o Dual pra você não tá fazendo mais efeito, então vamos mudar pro Zadel. Então, ele mudou pra um sertralina, ele mudou pra um estalopram. Gente, não tô falando aqui mal de remédio não, depois eu vou explicar. Ele mudou para um fluoxetina? Não, ele mudou para uma medicação mais moderna, de última geração, um remédio forte, apesar de ser muito caro. Ele falou, ó, vou passar o Zadel para você, apesar de ser muito caro. Por que eu falo muito caro? Porque na minha condição financeira, gente, ele é caro. Eu sei que para muitas pessoas também ele é caro. Principalmente para pessoas que fazem tratamento particular, como eu fazia na época, com neurologista. Eu fiquei 3 anos com neurologista particular e ainda tinha que comprar o remédio, que inclusive eu já comprei ele até R$180 a caixa. Hoje eu tô comprando ele a 154, tem mês que eu acho ele por 152, depende do mês, né? Às vezes eu encontro uma promoção, eu compro. Fora as outras medicações que eu tomo, que é o Meleril, o clonazepam e o triptofano, né, que eu tomo um adicional para depressão, né, que me ajuda muito, que é o triptofano. Então, por mês aí, meu tratamento de remédio fica mais de R$300.
E eu ainda pagava neurologista, então tava ficando puxado pra mim, né? Pagar o neurologista, por isso que eu passei pro psiquiatra público, que não tem arrependimento. Graças a Deus, ele é um ótimo médico, me trata muito bem, ele é meu amigo. E eu tive essa sorte de encontrar bons médicos no meu caminho, mas eu sei que tem pessoas que não encontram, principalmente na cidade grande. Na cidade grande, onde a demanda é maior, às vezes vocês não estão achando um médico que é seu amigo. Como o médico falou pra mim quando ele trocou pro Zodel, ele falou assim pra mim: você tem que melhorar, você tem que ficar boa de novo. O remédio, ele tem que te deixar boa como você era antes. Ele tem que deixar você bem como você era antes. A pessoa que você era antes, ou até melhor. Na época eu não entendi por que ele falou melhor, mas hoje eu entendo. Porque depois da depressão, gente, eu melhorei assim. Claro que quando o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, né? Vai vivendo experiência, vai passando por sofrimento, vai amadurecendo, vai vendo tem coisas que não é para o seu mal, é para você melhorar como pessoa. Foi isso que a depressão fez comigo, né? Ela me melhorou como pessoa. Eu evoluí como pessoa, porque eu procurei me conhecer por dentro. Eu passei a fazer meditação, como vocês sabem aqui no canal, muitos sabem, né? Eu passei a fazer meditação e isso trouxe muita evolução pra mim, interna, né? Eu me conheci melhor. Oh, tá bom. Tá bom. Meu filho, gente. Aí, gente, mas voltando ao assunto dos antidepressivos, né? Que eu fugi um pouco do assunto aqui. Aí, o médico, ele não passou pra mim o sertralina, ele não passou um escitalopram e nem o fluoxetina. Por que ele não passou pra mim esses remédios? Não tô falando que esses remédios não são bons, que eles são fraquinhos, nada disso, não tô falando nada disso. Eu tô falando que para cada tipo de depressão, há um tipo de antidepressivo, né? É a experiência que eu tenho, a visão que eu tenho diante esses 5 anos de tratamento. Se ele passasse, eu acho, uma sertralina, um fluoxetina ou escitalopram, eu ia melhorar? Eu acho que não, gente. Eu não ia melhorar. Não ia mesmo. Porque minha depressão é severa. E na bula do meu remédio fala: esse remédio é usado no tratamento para depressão severa. Então, eu queria botar um ponto aqui para vocês raciocinarem comigo. Tem uma senhora que ela, como eu falo para vocês, tem pessoas próximas de mim que tem depressão, né? A gente troca experiência. E tem uma senhora que ela reclama, ela tem depressão e ela reclama sempre comigo. Ah, eu tô ruim há muito tempo. Eu sinto muita tristeza, não sinto vontade de viver. Ela só vive na cama, gente. Aliás, pra não dizer na cama, ela vive só no sofá assistindo televisão. A distração dela é aquela ali. Eu não tenho força pra nada. A minha memória tá assim muito longe. Eu boto as coisas no lugar e esqueço. Eu tenho muitos esquecimentos. Então não tô bem. E há muito tempo eu aconselho ela, diante das minhas experiências, porque na minha visão a depressão já afeta a memória dela, então não é uma depressão levinha. E ela toma, gente, fluoxetina há muitos anos. Então, pensa comigo, você acha que o fluoxetina tá adiantando para ela? Não tá adiantando mais para ela. Pode ter adiantado por um tempo, né? Mas não tá adiantando mais, não tá servindo, não tá deixando ela no estado normal dela. Muito pelo contrário, ela tá tendo perda mental. Porque se tá deixando ela esquecida, tá afetando a memória dela. Ela já é uma pessoa de idade e ainda não tá tomando a medicação certa. Talvez seja uma questão de miligrama, aumentar, né? Aumentar a miligrama do remédio. Talvez seja, mas isso aí é só o médico que vai saber, né? Mas talvez é uma questão de trocar o remédio.
trocar o remédio, porque o remédio não tá fazendo mais efeito para ela, como o Dual serviu para mim durante 1 ano e meio e depois ele deixou de fazer o efeito necessário para mim. Então, gente, presta atenção nisso, nesse detalhezinho assim. Aí, o que eu falei pra ela? Não vou falar o nome dela aqui, né? Mas eu falei pra ela, olha, a senhora devia voltar no médico. Ou então, ela disse que ela ia procurar um neuro, né? Um neuro que eu fazia o tratamento com ele, que era particular. Então, ela disse que ela ia procurar um neuro. Eu falei assim, dona... Eu ia acabar falando o nome dela. Eu falei, dona, a senhora, então procura, fala os seus sintomas, o que a senhora está sentindo, fala o remédio que a senhora toma. Para, de repente, ou ele vai aumentar a dose, ou ele vai mudar a sua medicação, a senhora vai ficar bem, porque não pode ficar assim, gente. Não pode ficar assim. Porque a tendência da depressão, eu não sei se eu já falei nesse vídeo aqui, mas eu vou falar... Se eu falei, eu vou falar de novo. A tendência da depressão é só você piorar. Você só vai piorando. Se você tem depressão e não está tratando de forma adequada, ela só vai piorar, ela não vai melhorar. Não tenha em mente essa ilusão de que você vai melhorar da depressão não fazendo um tratamento adequado, que você não vai. Eu tenho experiência disso. A minha depressão, antes de ter o tratamento, só piorou e tava me deixando demente, gente, demente. Eu tava ficando quase com demência. Então, eu queria deixar esse conselho para você aqui. Se você tá tomando uma medicação que ela não tá fazendo o efeito devido, necessário para você, se você não tá bem, procure seu médico, relate para ele o que está acontecendo no seu tratamento, que você está sentindo diferença. Se ele não quiser trocar a medicação, gente, não existe esse negócio de você procurar um médico, qualquer médico, seja em qual área for, e ele não querer trocar a medicação sua, porque você está piorando e ele não querer trocar, como se fosse uma birra, não quero trocar, não vou trocar sua medicação. Que isso, gente? A medicação tem que te deixar bem, principalmente um problema mental, te deixa debilitada, né? A pessoa tem que se colocar no lugar da gente, ele tá ali para trazer bem-estar pra gente, ele estudou para isso. Então não existe esse negócio de, o médico não quer trocar a minha medicação. Gente, que falta de humanismo é esse? Que falta de empatia é essa? Troque de médico se for necessário, gente. Eu sei que em muitos lugares não tem um médico público, é mais complicado. Eu sei como que é. Aqui na minha cidade é mais fácil porque a população é menor. Eu moro numa cidade pequena, mas eu sei que em cidade grande a demanda é muito maior. Mas se você tiver como pagar uma consulta particular, juntar um dinheiro, pagar uma consulta particular, vê um neurologista ou um psiquiatra, vai por indicação, pede informação primeiro. Esse médico é bom, esse médico não é bom, né? Porque você vai tratar, não é um problema qualquer, você vai tratar um sintoma da sua mente. Não tô desfazendo dos outros problemas de saúde aqui, não. Mas problema mental afeta a gente muito, é muito sério isso, né? E interfere muito na nossa vida, então... Tem que ser um médico bom, tem que ser um médico que se coloca no seu lugar. Ele tem que pensar, poxa, se a minha paciente não tá bem, ela tem que melhorar, eu tenho que fazer de tudo para ela melhorar. Se uma medicação não tá fazendo efeito, eu vou trocar, eu vou aumentar a miligrama dela. Foi assim, gente, que os meus médicos, até hoje, eu tô com o 3º médico agora, um psiquiatra público, porque eu fiquei tratando 3 anos com neuro, como eu já falei aqui. Mas teve uma determinada época que eu achei que não era necessário mais. Se tinha um médico no posto e eu já tinha medicação que fazia um efeito bom em mim, então eu não achei mais necessidade de eu ficar tratando com médico particular. Não achei necessidade e não tinha, né, condições financeiras para isso, para ficar bancando um médico a vida toda, né? Então, se tinha o público, eu fui pro público. E um ótimo médico, gente.
Pensa no médico bom, que a gente chega no consultório dele, ele conversa primeiro com você, ele pergunta se os remédios estão fazendo efeito, e daí, se não, ele muda lá a miligramagem do remédio, ele te faz as perguntas igual um psicólogo. Então, pessoal, é isso que vocês merecem ter, sabe como? Não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso. Se seu médico não tá te dando atenção devida, poxa, você já tá com problema. Você já tá com problema mental, né, na cabeça. Você já tá desmotivado para viver, né? Você já não consegue tocar a sua vida. Pessoa com depressão, ela não consegue tocar a vida. Então você ainda encontra um médico que não quer trocar a sua medicação. Isso não é normal. Não aceite isso, gente. Principalmente se você paga particular, mas público também, procura outro médico. Procura, gente, luta, porque vocês podem melhorar. Eu falo isso por experiência própria, sabe? Eu melhorei muito, graças a Deus, nesses 5 anos. Eu melhorei muito e eu evoluí também como pessoa, né? Porque eu fui procurar o autoconhecimento, a meditação me trouxe muito autoconhecimento, me trouxe muito equilíbrio. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre médico, sobre medicação. Claro que falando de fluoxetina, sertralina e escitalopram, em muitos casos vai resolver sim, porque pode ser uma depressão leve, né? Precisando do uso do medicamento, vai resolver, vai melhorar. Mas eu tô falando daqueles casos que não estão fazendo efeito mais, né? Ou outros remédios aí, que eu não sei o nome, não posso citar aqui, agora não tô lembrado, também não sei o nome, não tenho conhecimento. Eu tomo o Zodel, que é um derivado da venlafaxina, né? Ele é succinato de desvenlafaxina, mas ele é um derivado da venlafaxina. E o nome dele é Zodel. Eu tomo o original porque a desvenlafaxina genérica não faz efeito para mim. Eu já tentei tomar, é mais barato, mas não adianta. O meu cérebro já acostumou com o Zodel, então eu tenho que tomar o Zodel, não tem jeito. Eu tomo o Zodel e, tipo assim, o remédio podia custar R$200 a caixa, que eu ia fazer um maior esforço e ia comprar e ia tomar, porque aquilo ali me traz qualidade de vida. Às vezes, outro ponto que eu queria falar aqui. Às vezes a pessoa acha que tomando o remédio vai mudar o cérebro dela. Gente, remédio não muda a personalidade de ninguém. Antidepressivo não muda a personalidade de ninguém. Não muda. Não faz de você outra pessoa, né? Você não fica um bobo alegre tomando um antidepressivo, não. A não ser que a dosagem seja muito alta e isso está mudando o seu jeito. Mas isso você tem que parar para prestar atenção, porque quando eu comecei com o antidepressivo e comecei a melhorar, eu fiquei muito elétrica. Nossa, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E eu fazia coisas rápidas, meu cérebro ficou acelerado. Mas por que isso aconteceu? Porque o meu cérebro estava se adaptando ao remédio, né? Ele não estava ainda acostumado com a medicação. Então tem os efeitos colaterais. Mas depois normaliza, você fica normal.